Olá, prezado aluno. Professora Jeane de Química aqui com vocês novamente. Então, temos uma competência no Enem que chama-se ciclo da água. Então, é bem abrangente. Nas aulas anteriores, a gente estudou separação de misturas, estudou substâncias e misturas. Então, hoje a gente vai dar atenção nessa competência ciclo da água, estudando estação de tratamento de água, que costuma se simplificar como ETA. É um assunto fácil, porém bem detalhista, está sempre presente na prova do Enem, pode ser puxado na prova de Ciências da Natureza ou até num aspecto mais de Ciências Humanas. Então, vamos na tela, começar aqui. Então, estação de tratamento de água, ETA. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês, que é uma imagem que está sempre presente nas questões, e ela deixa uma maneira bem simplificada de todas as etapas que iremos executar. Vale salientar que na aula de separação de misturas, eu disse a vocês que a gente sempre iria utilizar métodos físicos ou mecânicos, nunca químico. Na estação de tratamento de água, a gente tem um pouco de cada fenômeno ou de cada transformação. Então, eu vou executar aqui procedimentos físicos, mecânicos, mas também teremos etapas em que eu vou adicionar um processo químico e a gente vai ter uma reação aqui para a gente poder, então, desenvolver um pouco mais. Então, volta para cá. Basicamente, essa ilustração que está lá sendo puxada bastante em diversas questões, a gente vai fazer aqui a captação da água, que ela pode ser, então, por mananciais, como a gente chama, rios, lagos, mas também por poços. E em outra aula, a gente vai trabalhar com o procedimento da dessalinização, tá? Então, dessalinização não aqui na ETA, em outro momento. Então, após fazer a captação da água, aí aqui a gente vai mandar para a adutora. Então, aqui nessa imagem ele já diz, ó, sulfato de alumínio, cal, cloro, a gente vai explicar minuciosamente cada procedimento desse e a finalidade desses produtos químicos. Então, floculação, decantação, que a gente trabalhou, tá, na aula passada, em separação de misturas. Ainda voltando aqui, ó, floculação, eu chamei a atenção de vocês que floculação não é flotação, que a gente também trabalhou, e a filtração também estava presente nos métodos de separação de misturas. Então aqui a gente tem na filtração carvão ativado, areia, cascalhinho, novamente a presença do cloro, você vê que cloro a gente tem duas etapas, flúor, para depois, então, a gente colocar no reservatório e a rede de distribuição, que é a casa de vocês, tá? Ou então hospitais, indústrias. Então, eu quero que posteriormente vocês deem atenção a essa imagem aqui, tá? Como eu disse, está sendo muito puxada em diversas questões de diversos vestibulares e no Enem também, mas agora a gente vai desenhar minuciosamente cada etapa dessa. Então, vamos aqui, ó. Deixei essa folha aqui em branco para que a gente pudesse, então, desenvolver etapa por etapa. Então, primeiro procedimento que a gente vai fazer, então, captação. A captação da água, que logicamente não está potável. A gente chama então de água bruta. Passando da captação, eu venho aqui na decantação. E aí, nessa decantação, que a gente já trabalhou também, a gente diz que é um procedimento espontâneo, tá? Pela ação da gravidade, eu vou ter, nesse caso aqui da ETA, o material sólido afundando, que a gente também chama de sedimentação, e a água, que logicamente ainda não está limpa, na parte de cima. Então, por diferença de densidade, com a ação da gravidade, procedimento espontâneo. Passada a decantação, a gente vem, então, para a primeira casa química, que eu gosto muito de chamar casa química 1. Então, se eu estou dizendo aqui casa química 1, é porque daqui a pouco eu venho com outra casa química. E aí, nesse momento, a gente faz a adição de cal, que é óxido de cálcio. Essa cal aqui, ao reagir com a água, eu vou ter a produção dessa substância que chama-se hidróxido de cálcio. Esse grupamento aqui vai então classificar essa substância como uma base. E aí pergunta sempre de questão, quando eu jogo cal, que vai então dissolver na água, produzindo uma base, qual é a perspectiva, qual é a finalidade?
Então, aqui eu vou fazer correção do pH. Então, vem cá comigo. Como assim correção do pH? É normal essa água, então, chegar na estação de tratamento de água levemente acidificada, por ações diversas, mas principalmente pelo mecanismo da chuva ácida. E aí, dentro da Organização Mundial de Saúde, em que eu tenho que fornecer, tá, à população água potável, essa água tem que estar com pH praticamente neutro. Então, quando eu disse eu vou jogar uma base, a base vai fazer o quê? Elevar o pH. E por que eu preciso elevar o pH? Porque esse pH está discretamente acidificado. Então, volta para cá, toma nota disso, tá? No momento em que eu joguei a base, é para fazer a correção do pH. Mas como assim? Elevar esse pH que ele estava discretamente acidificado. Ainda nessa casa química 2, desculpe, nessa casa química 1, eu também jogo essa outra substância aqui, que é o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio é um sal. E aí, nessa casa química, uma próxima etapa que a gente vai colocar aqui para vocês, eu vou ter então a etapa de floculação. Então, eu joguei sulfato de alumínio, que ele vai chegar a reagir com... ele vai chegar então a reagir. Pronto. Então, ele vai chegar aqui a reagir com o meu hidróxido de cálcio, e aí eu vou ter uma etapa posterior chamada de floculação. Então, vamos dar uma trabalhadazinha um pouco mais aqui. Vamos aqui demonstrar essa reação para vocês. Então, eu tenho sulfato de alumínio. Normalmente, essa reação, ela não é explorada nas questões tipo Enem, mas vamos preparar para qualquer tipo de prova que venha. Então, quando eu tenho uma reação entre um sal e uma base, eu vou produzir outro sal e outra base. Pronto, então vamos lá. O sal que a gente vai ter na produção, sulfato de cálcio, que eu não vou dar muita atenção a ele, mas a base produzida, a nova base aqui, produto, é que vai justamente ter a finalidade de executar a floculação. Então, a floculação consiste em adicionar uma substância química que vai então puxar as impurezas presentes nessa água, e aí pode acontecer de duas maneiras, tá? A que normalmente as estações de tratamento de água trabalham no Brasil inteiro é a formação de um material espumoso, que fica na parte de cima com essas impurezas. Em alguns outros estados, porém um pouco mais caro, eu também tenho esse sulfato de alumínio que após a interação com a cal vai produzir um material gelatinoso. Em outra aula a gente vai ver que tanto o material espumoso como esse material gelatinoso é um tipo de mistura heterogênea chamada mistura heterogênea coloidal, tá? Então, só considerando que eu posso ter o material espumoso, como também esse material tipo um coloide gelatinoso. Bem, então aqui, ó, terminada a casa química 1, a próxima etapa, vou colocar aqui, ó, item 4 para vocês, é a floculação, que é justamente toda a interação dessa reação aqui que a gente está trabalhando. Bem, então vamos seguir. Vou colocar aqui, ó, nossa setinha. Então, item 4, e aí eu tenho o item 5. Então, vamos aqui continuar esse organogramazinho. Nesse item 5, eu tenho a etapa de filtração. E aí a filtração, como a gente mostrou aqui na imagem anterior, vou puxar ela aqui para vocês bem rapidinho. Eu tenho então, ó, na filtração, carvão ativado, areia e cascalhinho, tá? Então, basicamente, todos os filtros que a gente tem no comércio, ele vai trabalhar com cascalhinho, que é uma brita pequenininha, areia e o carvão ativado. Mas nesse momento eu quero dar atenção ao carvão ativado, a questão do carvão ativado. Então, aqui na filtração, o carvão ativado, ele vem com uma finalidade bem importante e que, assim, virou uma certa modinha no momento, tá? Então, o carvão ativado, ele tem como principal finalidade retirar odor, cheiro da água. E aí, diversas questões dizem assim, a água chegou com clorofórmio, que então é uma substância que dá cheiro forte.
Então, em qualquer momento, tá, de uma questão em que eu fale água, e aí ela está com cheiro forte, a gente sempre vai ter assim essa facilidade de marcar gabarito com muita certeza, porque eu vou atrás da filtração através de carvão ativado. Então, eu quero que vocês deixem isso aqui bem frisado. Outra coisa também importante, vou voltar aqui, ó, o sulfato de alumínio. Apesar, além, né, de fazer todas essas etapas aqui de retirada das impurezas, o meu sulfato de alumínio, ele também vem com outra finalidade em específico, que é a etapa de clareamento. Então, essa água, ela chega com índice de turbidez muito alto. Então, o clareamento a gente vai fazer com esse sulfato de alumínio. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Eu estou querendo, então, falar de propriedades organolépticas, tá? Que já é a segunda aula que eu venho com esse termo para vocês. Então, propriedades organolépticas são propriedades ligadas aos 5 sentidos. Então, no momento que eu estou falando de cor, no momento que eu estou falando de odor, eu estou falando, então, do aspecto dessas propriedades organolépticas. Bem, vamos continuar. Então, no meu item 6, eu vou aqui, sexta etapa, eu vou ter, então, a casa química número 2. E aí, nessa casa química número 2, eu tenho, então, a adição agora de cloro e tenho a adição de flúor. E aí, qual é a finalidade do cloro? Então, aqui são muitas questões, muitas questões. Praticamente toda edição do Enem a gente tem uma questão perguntando qual é a finalidade do cloro. E não precisa nem ser uma questão de estação de tratamento de água, tá? Na prova de Ciências da Natureza como um todo, no aspecto lá de uma questão mais puxando para a biologia, cloro ele é o quê? Bactericida. Então, eu estou fazendo a limpeza de chão de casa e vou usar água sanitária ou diretamente cloro, colocar cloro na piscina. Então é o quê? Agente bactericida. Matar micro-organismos, adição do cloro. E a questão do flúor já é, então, outro aspecto da Organização Mundial de Saúde. Então a minha adição de flúor vem o quê? Na prevenção de cárie. E aí eu tenho, então, a minha sétima e última etapa. A sétima e última etapa é, então, a rede de distribuição. Aí eu vou falar para você, rede de distribuição, e aí esse teu organograma, Jane, que você fez com a gente, toda a questão, então, vai estar trabalhando com esse organograma completo? Não, preste atenção. O que eu estou mostrando a vocês aqui é, então, o organograma de uma estação de tratamento de água completa. Você vai pegar questões em que isso aqui vai estar muito mais simplificado, tá? Que é bem comum. Você vai ter questões também que eles podem inverter. Então, algumas questões dizem assim, eu coloquei cloro na casa química 1, coloquei cloro na casa química 2. Então, se tiver mais enxuto, ou se ele, então, inverter alguma etapa dessa que eu fiz com vocês, não tem problema nenhum. O que é que a gente precisa, então? Se prender a finalidade, o mecanismo que aconteceu em cada uma dessas 7 etapas. Então, volta para cá, para o organograma que eu deixei com vocês. Então, olha para cá. Ó. Represa, adutora, sulfato de alumínio, cal e cloro, a gente conversou. A floculação, que vai então formar esse material espumoso. A decantação, a gente falou. A filtração, com todos os 3 itens, dando bastante importância a quem? A história do meu carvão ativado. Deixa, então, essa água então, no reservatório para a posterior rede de distribuição de vocês. Então, o que é que a gente agora vai fazer? Então, agora a gente vai fazer um pouquinho de exercício para poder ver como isso aqui está sendo abordado nas questões. Então, bora lá. Essa primeira questão, tá? Então, aqui, ó, vamos deixar aqui com questão de número 1, Enem 2014. E aí, outra coisa que eu venho conversando com vocês também é o seguinte. Toda vez que eu for fazer uma questão do Enem, tenta se acostumar com isso, ver logo a pergunta da questão. Porém, eu peço muito a vocês que nunca deixem de ler o enunciado, tá? A gente vai ver outras questões lá na frente que, se eu lesse somente a pergunta e deixasse o enunciado de lado, eu perderia a questão completamente. Mas fica mais fácil a gente ler primeiro a pergunta da questão e ir para o enunciado já buscando essa resposta. Então, vamos aqui, ó. Visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas orgânicas, o tratamento adequado é. Então, o clorofórmio é, então, uma substância orgânica
que ele dá um cheiro muito forte, tá? Bem similar ao éter, à acetona, tem um cheiro, então, bem forte. Então, foi o que eu disse a vocês. Toda vez que eu quiser fazer a remoção de odor, eu vou usar carvão ativado. Mas, mesmo assim, vamos ler o enunciado bem rapidinho. Então, ele diz: para impedir a contaminação microbiana de suprimento de água, deve-se eliminar as emissões de efluentes. Efluentes são esgotos. E, quando necessário, tratá-lo com desinfetante. O ácido hipocloroso, produzido pela reação entre cloro e água, é um dos compostos mais empregados como desinfetante. Contudo, ele não atua somente como oxidante. Então, oxidante porque está me fornecendo também oxigênio, mas também como um ativo agente de cloração. A presença de matéria orgânica dissolvida no suprimento de água clorada pode levar à formação do clorofórmio e outras espécies orgânicas cloradas de toxicidade. Então, visando eliminar o clorofórmio, tá? Então, vamos lá. Qual é o gabarito que eu tenho que vai falar de filtração? Direto, ó. Letra A, filtração com uso de carvão ativado. Por quê? Porque eu quero, mais uma vez, fazer a remoção do odor. A fluoretação, a gente vai fazer o quê? Prevenção de cárie. A coagulação, retirada de impureza. Correção de pH, nada a ver com o enunciado, tá? E a floculação, que também foi com a adição do sulfato de alumínio. Então, vamos lá, vamos seguir. Próxima questão. Então, vamos aqui deixar a questão de número 2. Pergunta da questão: o procedimento adequado para tratar a água dos rios a fim de eliminar os problemas de saúde causados por micro-organismo. Falou de micro-organismo, eu estou falando de uma ação bactericida. Então, gabarito direto. Eu vou jogar cloro, mas vamos ler o enunciado. E ainda aqui pergunta a essas populações ribeirinhas. Então vamos lá. Enem 2011, Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso a água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a água do rio. Então, eu vou consumir uma água poluída, o que é que eu preciso fazer aqui para matar micro-organismos? Então, cloração. Nosso gabarito, letra B. Então, vamos aqui a mais uma. Então, questão de número 3 aqui para a gente. Então, Enem, Libras, prova de 2017. Então, ele já deu aqui um organograma de, então, uma etapa, uma estação de tratamento de água. Aí, preste atenção, vem cá comigo. Quando a questão me dá uma imagem, quando ela me dá um organograma, eu obedeço do jeito que ele está aqui propondo para mim. Ah, mas aí na aula a gente viu de outro jeito, mas se... Não, a gente tem que ficar na questão, uma coisa que eu sempre brinco, a questão manda, a gente obedece calados. Então, vamos seguir. Pergunta da questão: qual etapa desse processo tem a densidade das partículas como fator determinante? Então, ele bota aqui, ó, oxidação, decantação, armazenamento, floculação e filtração. Então, preste atenção. Quando ele me fala de densidade, a gente já está trabalhando desde a aula anterior com separação de misturas, em que a gente falou aqui a ação da gravidade, diferença de densidade. Então, vamos lá, ver aqui na questão. A figura representa a sequência de etapas em uma estação de tratamento de água. Então, vamos lá. Água doce, grelha. Essa grelha aqui é para reter material sólido grande, como folha. Aí ele vai fazer uma oxidação. Eita, Jane, você não falou de oxidação. Não tem problema. Aí aqui ele vai querer o quê? Na questão dele, na estação de tratamento, fazer oxidação. Matar micro-organismos também. Coagulação e floculação, ou seja, a ação do sulfato de alumínio com a cal. Decantação, filtração, desinfecção, armazenamento, rede de distribuição. E aqui ele bota ainda, ó, tratamento de lamas. É o material que sobrou do meu sulfato de alumínio com a cal. Então, vamos lá. Quando ele diz, eu quero trabalhar com densidade, oxidação é só jogar O2, não tem densidade.
Floculação, eu joguei o sulfato de alumínio e cal. Então, aonde é que eu vou trabalhar com a minha densidade? Decantação. A filtração, a gente vai tirar também sujeira e odor. A desinfecção, a gente falou da ação do cloro. Então, aqui, ó, decantação, letra C. Então, veja que as questões não são difíceis, tá? É só a gente prestar atenção na aula, tomar nota, as observações que eu sempre peço para vocês fazerem no caderno. Preste atenção, se acostuma a ver a pergunta da questão, que fica bem mais fácil. Então, vamos aqui, mais uma questão. Então, nossa questão aqui de número 4. Então, novamente, ele deu um organograma. Veja que é exatamente a mesma imagem que eu botei no primeiro slide para vocês. Então, a imagem manda, a gente obedece. Vamos lá, pergunta da questão. Analisando as etapas no processo de tratamento de água de abastecimento, as etapas responsáveis pela eliminação de odor. Então, o que é que eu vou fazer? A ação do carvão ativado. E pela desinfecção da água. Então, desinfecção de água é o quê? Cloro. Professora, vou direto para o gabarito? Não, vamos fazer a leitura lá da questão bem rapidinho. Tratamento de água é um conjunto de processos físicos e químicos que são aplicados na água para que esta fique em condições adequadas para o consumo, ou seja, para que a água se torne potável, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O processo de tratamento de água a livra de qualquer tipo de contaminação, evitando a transmissão de doenças. Então, você vê que o enunciado não tratou nada de diferente. Então, tem lá a imagem, que a gente já deu uma trabalhada, a gente já analisou essa imagem. Então, aqui, ó, quando eu falar odor, eu vou usar o quê? Carvão ativado. E aí, carvão ativado está onde? Na minha etapa de filtração. Então, eu posso encontrar gabarito com carvão ativado ou falando da filtração. E a desinfecção foi quando eu fiz a adição de cloro. Então, a etapa de cloração. Então, direto. E aí, cuidado, né? Questão de respectivamente. Então, vamos lá. Floculação, não. Fluoretação também não. A floculação foi o sulfato de alumínio e cal. Fluoretação é flúor. Então, aqui, ó. Letra C. Filtração e cloração. Então, eu sempre peço assim ao aluno, ó. Vê respectivamente. Porque perdeu um pouquinho só de atenção, olha para a letra D. Ele só fez inverter. Cloração e filtração. Então, respectivamente, primeiro filtração, depois a nossa cloração. Pronto, então veja que é um assunto tranquilo. Eu trouxe várias questões aqui do Enem para que vocês pudessem observar, tá? É interessante a gente sempre conversar com vocês também a respeito de uma questão que o Enem pode trabalhar bem mais no aspecto de uma questão de biologia, que também está ficando modinha, tá? Em questões de diversos vestibulares, que é a intenção da água de reuso. Então, a água de reuso você vai poder, então, trabalhar novamente com a água, por exemplo, tirada de uma máquina de lavar. Eu tive a oportunidade, uma vez, de fazer um mini curso na Sanepar, que é a estação, a Companhia de Saneamento lá do Paraná, e tinham localidades em que eles pegavam, então, a água de esgoto mesmo, e tratava, e ela 100% voltava a ser água potável, tá? Então, falou água de reuso, é uma água que a gente já utilizou, que ela realmente já apresenta um grau de contaminação pequeno, porque saiu somente da máquina de lavar, ou realmente era o esgoto doméstico, e a gente faz esse tratamento. Então, esse é o termo água de reuso. E outra coisa interessante é que existe uma lei federal, então, que vai determinar que a água, o esgoto, melhor dizendo, provindo de um hospital, ele tem que ser tratado primeiro nessa unidade hospitalar para depois ser jogado na rede coletora de saneamento, tá? Por quê? Porque o esgoto hospitalar também já é um aspecto bem mais puxado para a biologia. Termina, então, tendo ali resto, por exemplo, de antibióticos, e aí as bactérias, elas criam, então, uma resistência. Então, essa lei federal, ela vem determinar que o esgoto hospitalar, antes de ser jogado na rede coletora, eles tenham um pré-tratamento para diminuir, então, esse nível, tá, de micro-organismo que criou, então, resistência. Então, é isso. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar mais as questões de funções inorgânicas que a gente trabalhou um pouquinho aqui nessa questão. Então, fica tranquilo, faz exercício, toma nota das observações, lembra sempre que
É importante a execução de muito exercício, porque no dia da prova eu vou fazer o quê? Questão. Uma coisa é saber teoria, outra coisa é saber fazer questão, e principalmente do Enem. Então, um grande abraço e até a próxima.